O que acontece quando duas das maiores estrelas de Hollywood entram em conflito a portas fechadas? Sylvester Stallone e Bruce Willis compartilharam momentos inesquecíveis na tela, mas seu drama fora dela foi manchete em todo o mundo. A tensão chegou ao auge quando Stallone disparou um tweet chamando Willis de ganancioso e preguiçoso. Durante anos, os fãs especularam sobre o que realmente aconteceu entre os dois ícones. Agora Stallone está finalmente revelando a verdade. A vida de Sylvester Stallone começou em um dos bairros mais difíceis da cidade de Nova York, Hell's Kitchen. Nascido em 6 de julho de 1946, sua chegada ao mundo não foi nada comum. Durante seu nascimento, complicações forçaram os médicos a usar fórceps, que acidentalmente cortaram um nervo facial. Esse erro deixou Stallone com um lábio caído, paralisia parcial no rosto e fala arrastada, características que mais tarde se tornariam sua marca registrada. Mas quando criança, essas diferenças o tornaram um alvo. Ele enfrentou bullying constante, comentários cruéis sobre sua aparência e até mesmo provocações sobre sua inteligência. Para seus pais, o que você quer fazer é ser ator. Eles disseram para você arrumar um emprego de verdade ou algo do gênero? Bem, essa é a frase. Em um determinado momento, disseram-lhe que seu cérebro estava dormente, um rótulo esmagador para um jovem garoto que tentava encontrar seu lugar. Os primeiros anos de Stallone foram turbulentos. Seus pais, Jack e Frank Stallone, se divorciaram quando ele tinha apenas 11 anos, lançando sua vida no caos. Ele foi deslocado entre o pai, em Maryland, e a mãe, que havia se casado novamente na Filadélfia. Essa instabilidade fez com que Stallone não tivesse um verdadeiro senso de lar, e ele frequentemente agia de forma estranha. Seu comportamento ficou fora de controle, levando-o a um recorde de 14 expulsões de várias escolas até os 15 anos de idade. Os professores desistiram dele, e alguns chegaram a votar que ele provavelmente acabaria na cadeira elétrica. Foi um julgamento cruel que refletiu o quanto sua vida parecia estar fora dos trilhos na época. Aos 19 anos, a vida de Sylvester Stallone parecia não estar caminhando para lugar algum. Ele tinha dificuldades na escola, enfrentava constantes contratempos e não tinha certeza de seu futuro. Mas em setembro de 1965, tudo mudou. Stallone foi parar no American College of Switzerland, uma pequena escola cercada pelos deslumbrantes Alpes suíços. Esse novo ambiente se tornaria o ponto de virada em sua vida, moldando a pessoa que um dia se tornaria uma lenda de Hollywood. Na Suíça, nasceu a paixão de Stallone pela atuação. Durante seus 2 anos na faculdade, ele estudou teatro e fez alguns bicos no campus para se sustentar. Trabalhou como professor de ginástica, segurança de dormitório e até mesmo vendeu hambúrgueres para seus colegas. A verdadeira descoberta veio quando Stallone fez um teste para uma produção no campus da peça Death of a Salesman, de Arthur Miller. Ele conseguiu um papel e seu desempenho chamou a atenção de um professor visitante de Harvard. Após a peça, o professor se aproximou de Stallone e disse: "Você deveria pensar nisso como uma carreira." Essas palavras mudaram sua vida. Pela primeira vez, Stallone percebeu que atuar poderia ser mais do que apenas um hobby. Poderia ser seu futuro. Quando Stallone deixou a Suíça em junho de 1967, ele não era mais o jovem sem rumo que havia chegado 2 anos antes. Quando Stallone deixou a Suíça em junho de 1967, ele não era mais o jovem sem rumo que havia chegado 2 anos antes. Ele havia descoberto seu propósito e voltou para os Estados Unidos, pronto para perseguir seus sonhos. Ele se matriculou na Universidade de Miami para estudar teatro, determinado a continuar construindo o que havia começado na Suíça. Embora tenha deixado a universidade faltando alguns créditos para se formar, seu tempo lá o ajudou a se preparar para o próximo grande passo, perseguindo seus sonhos de ator na cidade de Nova York. No entanto, seu sucesso em Hollywood começou com dificuldades e desespero. No início da década de 1970, ele estava em seu ponto mais baixo, lutando para sobreviver na cidade de Nova York. Sem teto e sem ter para onde ir, Stallone passou 3 semanas dormindo no terminal de ônibus Port Authority. Despejado de seu apartamento e com apenas $106 em sua conta bancária, Stallone aceitou qualquer emprego que pudesse encontrar. Trabalhou como contínuo em cinemas e até limpou jaulas de leões no zoológico do Central Park por $12 por hora. Esses empregos mal o mantinham à tona, mas lhe deram experiências que mais tarde seriam usadas em seus papéis. Apesar de suas dificuldades, Stallone permaneceu determinado.
Ele fez audições incansavelmente, mas enfrentou rejeição após rejeição. Em um momento particularmente doloroso, ele chegou a ser recusado para um papel extra em O Poderoso Chefão. Não consegui nem mesmo ser escalado como italiano, disse Stallone mais tarde. Se há um filme em que eu deveria ter entrado, era O Poderoso Chefão. Mas eles disseram não. O desespero levou Stallone a um primeiro papel em comum. Em 1970, ele estrelou um filme pornográfico de baixo orçamento e de núcleo leve chamado The Party at the Kitty and Studs. Por 2 dias de trabalho, ele ganhou $200, uma ajuda muito necessária na época. Olá, sou Gail Palmer. Acabei de passar 30 dias na escuridão com um homem que está no sonho de toda mulher. Esse cara aqui, Sylvester Stallone. Fui contratada pela Stallion Releasing Company. O filme, feito com um orçamento minúsculo de os $5.000, apresentava Stallone no papel de Stud, um personagem envolvido em uma festa selvagem que se transforma em cenas explícitas. Embora o diálogo do filme não tivesse a profundidade dos projetos posteriores de Stallone, ele foi um trampolim para o ator em dificuldades. Depois de sua estreia pouco convencional, Stallone começou a conseguir pequenos papéis em filmes de grande sucesso. Mas isso não foi suficiente. A vida de Stallone começou com pequenos papéis em filmes de grande sucesso, mas isso não foi suficiente. A vida de Stallone sofreu uma reviravolta dramática em 24 de março de 1975, quando ele assistiu a uma luta de boxe de pesos pesados entre Muhammad Ali e Chuck Wepner. Wepner, um azarão, conseguiu derrubar Ali antes de perder. Essa luta inspirou Stallone, que viu na determinação de Wepner uma poderosa metáfora para a vida. A ideia se tornou a base para Rocky Balboa, um personagem que mudaria a vida de Stallone para sempre. Alimentado pela inspiração, Stallone escreveu o primeiro rascunho de Rocky em apenas 3 dias e meio. Mais tarde, ele explicou que foi motivado por uma chance que não podia perder. Na época, ele tinha apenas $106 em sua conta bancária, mas acreditava em sua visão. Os produtores rapidamente demonstraram interesse no roteiro, oferecendo até o a $350.000, uma fortuna para Stallone, especialmente devido às suas dificuldades financeiras. Mas havia um problema. Stallone insistia em interpretar o papel principal. Apesar da grande oferta, ele se recusou a vender o roteiro, a menos que fosse escalado como Rocky Balboa. Os produtores Irwin Winkler e Robert Chartoff finalmente concordaram em deixar Stallone estrelar o filme, mas houve concessões. O orçamento do filme foi reduzido para apenas $1 milhão, e Stallone ganharia apenas $35.000 pelo roteiro e pela atuação. Foi uma grande aposta para todos os envolvidos, mas logo se provaria ser uma decisão que mudou a história de Hollywood. Os desafios não terminaram aí. Com apenas $960.000 para trabalhar, a produção teve que ser incrivelmente engenhosa. O filme foi filmado em apenas 28 dias e muitos momentos icônicos nasceram da necessidade. Por exemplo, a cena em que Rocky corre ao lado de Adrian foi improvisada quando não havia dinheiro para os figurantes do ringue de patinação no gelo. Quando Rocky chegou aos cinemas em 3 de dezembro de 1976, tornou-se um fenômeno inesperado. O filme arrecadou $225 milhões em todo o mundo, tornando-se o filme de maior bilheteria do ano. O público se conectou com sua história sincera e com o desempenho poderoso de Stallone. Os críticos elogiaram a sinceridade e a emoção crua do filme. O sucesso de Rocky atingiu seu auge na 49ª edição do Oscar, em 28 de março de 1977. O filme recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original. Enfrentou a forte concorrência de filmes aclamados como Taxi Driver e Todos os Homens do Presidente. Mas em um momento de verdadeira derrota, Rocky ganhou 3 Oscars, incluindo o de melhor filme. Stallone, com apenas 30 anos de idade, entrou para a história como a terceira pessoa a ser indicada para melhor ator e melhor roteiro original pelo mesmo filme, juntando-se a lendas como Charlie Chaplin e Orson Welles. O sucesso de Rocky o transformou em uma das franquias mais duradouras da história do cinema. Ao longo de quase 5 décadas, a série cresceu e incluiu 6 continuações diretas e 2 filmes derivados da série Creed. Rocky II, de 1979, e Rocky III, de 1982, carregaram bem a tocha, expandindo os temas de determinação e resiliência e introduzindo novos desafios para Rocky.
Esses filmes aprofundaram a jornada do personagem e mantiveram o público envolvido. Em seguida, veio Rocky IV, de 1985, que se tornou o filme de maior bilheteria da franquia, faturando lhe 300 milhões de dólares em todo o mundo. A história de Rocky enfrentando o boxeador soviético Ivan Drago transformou o filme em um fenômeno cultural, aproveitando as tensões da Guerra Fria na década de 1980. Apesar da recepção mista da crítica, esse continua sendo um dos filmes mais icônicos da série. No entanto, a franquia atingiu um ponto baixo com Rocky V, de 1990. O filme mudou o foco para as dificuldades financeiras de Rocky e sua orientação de um jovem boxeador, o que não repercutiu entre o público. O filme se distanciou demais do sucesso dos filmes anteriores, arrecadando apenas 40 milhões de dólares no mercado interno. Muitos fãs acharam que a série havia perdido o rumo, e alguns até pensaram que esse seria o fim da história de Rocky. A carreira de Stallone tem sido uma mistura de altos e baixos incríveis e desafiadores, moldada por riscos, reinvenção e uma determinação inabalável para o sucesso. Um de seus papéis mais famosos, John Rambo, em First Blood, quase não aconteceu. Stallone estava longe de ser a primeira opção. 10 outros atores recusaram o papel. Mesmo depois das filmagens, Stallone achava que o filme era um desastre. A versão original tinha 3 horas de duração, com cenas longas e incômodas em que ele corria pela floresta e dizia frases que o deixavam constrangido. Stallone até tentou comprar o filme para poder destruí-lo. Em vez disso, ele sugeriu cortar a maior parte de suas cenas. Em vez disso, ele sugeriu cortar a maior parte de seus diálogos. Essa ideia, destinada a salvar o filme, transformou Rambo no personagem silencioso e intenso que os fãs adoram hoje. O filme arrecadou 125 milhões de dólares em todo o mundo, lançando uma franquia e transformando Stallone em um superstar. Esse sucesso deu a Stallone um novo foco. Ele percebeu que os filmes de ação poderiam atingir pessoas de todos os lugares. Ele construiu sua carreira com base em performances visuais, criando personagens que não dependiam da linguagem para serem compreendidos. Isso o transformou em uma estrela global, preenchendo o espaço deixado por ícones de ação mais antigos, como Steve McQueen. Depois de Rambo, Stallone continuou a se esforçar com filmes como Cliffhanger, de 1993. Nesse filme, ele interpretou um guarda florestal de resgate em uma montanha que lutava contra ladrões nas Montanhas Rochosas. O filme incluiu uma das acrobacias mais caras já filmadas, com a transferência de um homem entre 2 aviões a 15 mil pés de altura. Só essa acrobacia custou 9 milhões. Apesar dos enormes desafios, o filme rendeu os 255 milhões em todo o mundo e se tornou um grande sucesso. Stallone também obteve sucesso em Demolition Man, no qual estrelou ao lado de Wesley Snipes e Sandra Bullock em uma comédia de ação futurista. O filme misturou ação e humor e rendeu 159 milhões de dólares. Mas Stallone não se limitou à ação. Em Copland, ele interpretou um xerife com deficiência auditiva em uma cidade pequena. Para esse papel, ele engordou 40 quilos e mostrou um lado mais dramático de sua atuação. Os críticos elogiaram seu desempenho, provando que ele podia fazer mais do que apenas papéis cheios de ação. Entretanto, o final da década de 1990 e o início dos anos 2000 foram difíceis para Stallone. Filmes como Judge Dredd, Get Carter e Driven não conseguiram impressionar o público. Muitos desses filmes perderam dinheiro e Stallone se afastou da atuação por alguns anos. Durante esse período, suas tentativas de abrir um restaurante e uma casa noturna também fracassaram. Esses contratempos lhe renderam duras críticas, mas Stallone não desistiu. Em 2006, ele fez um grande retorno com Rocky Balboa, o 6º filme da série Rocky. Aos 60 anos de idade, Stallone escreveu, dirigiu e estrelou o filme. Os fãs adoraram e o filme rendeu 155 milhões em todo o mundo. Sylvester Stallone e Bruce Willis compartilhavam uma amizade que começou no final da década de 1980, durante o auge de suas carreiras em filmes de ação. O vínculo entre eles se fortaleceu em 1991, quando se associaram a Arnold Schwarzenegger para lançar o Planet Hollywood, uma rede de restaurantes que celebrava o brilho de Hollywood. Esse empreendimento comercial foi mais do que apenas um projeto. Ele consolidou seu relacionamento fora das telas e deu a entender que haveria colaborações futuras. Os fãs dos dois atores esperavam ansiosamente que eles se unissem em um grande filme.
um sonho que começou a tomar forma quando Willis fez uma breve participação em Copland, de Stallone, em 1996. Embora seu papel fosse pequeno, ele alimentou a especulação sobre um filme completo com os dois ícones da ação. A tão esperada colaboração finalmente aconteceu com a franquia The Expendables. Stallone concebeu a série como um tributo aos filmes cheios de ação das décadas de 1980 e 1990, reunindo lendas como Willis, Schwarzenegger e ele próprio. Willis interpretou o Sr. Church, um misterioso agente da CIA que contrata a equipe de Stallone para uma missão perigosa. Embora sua aparição no primeiro filme, em 2010, tenha sido limitada a uma única cena, ela se tornou instantaneamente icônica. Mais tarde, Stallone compartilhou que a cena de Church, ele, Willis e Schwarzenegger levaram 7 horas para filmar devido à sua complexidade. Willis retornou em Os Mercenários 2 em 2012, com um papel ampliado. Seu personagem teve cerca de 15 minutos de tempo de tela, participando de cenas de ação ao lado de Stallone. O filme foi um sucesso mundial, arrecadando os 315 milhões de $, com os críticos elogiando os papéis maiores de Willis e Schwarzenegger como destaques. Para os fãs, essa parecia ser a reunião definitiva dos filmes de ação. No entanto, as coisas mudaram radicalmente durante a pré-produção de The Expendables 3 em 2013. Ofereceram a Willis 3 milhões por 4 dias de trabalho em uma locação na Bulgária. Mas ele respondeu com uma exigência de 4 milhões, $1 milhão por dia. Essa exigência gerou tensão, especialmente porque o filme já tinha um orçamento de $100 milhões, maior do que os anteriores. Stallone e os produtores deram a Willis um prazo de 72 horas para aceitar a oferta original. Quando ele recusou, decidiram substituí-lo. As consequências se tornaram públicas de forma chocante. Em 6 de agosto de 2013, Stallone publicou um tweet contundente. Willis está fora, Harrison Ford está dentro. Ótimas notícias. Estava esperando por isso há anos. Minutos depois, ele seguiu com uma mensagem ainda mais incisiva, ganancioso e preguiçoso. Uma fórmula certa para o fracasso na carreira. Embora Stallone não tenha mencionado Willis diretamente, o alvo era claro. Os fãs e as pessoas do setor ficaram atônitos. Os tweets se espalharam rapidamente, com milhares de retweets em poucas horas, transformando a situação em uma das brigas mais comentadas do ano em Hollywood. Pessoas próximas à produção revelaram que Willis ficou surpreso com a rapidez com que foi substituído por Harrison Ford. Uma fonte comentou: Harrison Ford é um ator melhor, uma pessoa muito mais agradável e traz algo novo para o filme. Os comentários públicos de Stallone, juntamente com a saída abrupta de Willis, marcaram o fim de uma colaboração e amizade de longa data. Depois de anos de tensão após o desentendimento público sobre The Expendables, Stallone surpreendeu os fãs ao se desculpar publicamente. Em uma entrevista, ele expressou arrependimento por suas palavras duras, admitindo: ele elogiou Willis como um grande ator, reconhecendo seu talento e o enorme sucesso de seus filmes. Esse pedido de desculpas marcou um novo capítulo no relacionamento deles. Em 17 de setembro de 2019, Stallone solidificou a reconciliação postando uma foto com Willis no Instagram. Ele colocou a legenda: fiz as pazes com Bruce W., um cara que se mantém firme, meu erro. A postagem rapidamente se tornou viral, ganhando mais de 500 mil curtidas em apenas 2 dias. Os fãs comemoraram o vínculo renovado entre os dois astros de ação, transformando uma briga acalorada em um momento comovente de camaradagem. No entanto, esse reencontro logo foi ofuscado por uma notícia desoladora. Em 30 de março de 2022, a família de Bruce Willis anunciou sua aposentadoria da atuação devido a um diagnóstico de afasia, um distúrbio cognitivo que afeta a comunicação. O anúncio chocou o mundo, marcando o fim de uma carreira de 4 décadas que fez de Willis um dos astros de ação mais queridos de Hollywood. Em retrospectiva, os sinais de sua saúde em declínio eram evidentes. Colegas de trabalho, em sets de filmagens recentes, revelaram suas preocupações com sua luta. Alguns notaram sua dificuldade em lembrar as falas, enquanto outros lembraram seus desafios em cenas físicas. O diretor Mike Burns, que trabalhou com Willis em Out of Death em 2020, compartilhou que após um dia de filmagem, ficou claro que algo estava errado. Foi pedido a Burns que encurtasse as falas de Willis para acomodar sua condição. A aposentadoria de Willis deixou um vazio em Hollywood,
Ao longo dos anos, ele estrelou em mais de 100 filmes, de Duro de Matar ao Sexto Sentido, consolidando seu legado como um ator versátil e icônico. Sua partida também gerou conversas mais profundas sobre os desafios que os atores que estão envelhecendo enfrentam e o custo pessoal das dificuldades de saúde. Em novembro de 2022, Stallone falou sobre a condição de Willis, oferecendo um vislumbre da vida atual de seu amigo. Em uma entrevista emocionante, ele descreveu como a situação o afetou profundamente. Bruce está passando por momentos muito difíceis, compartilhou Stallone. Então, ele tem estado meio que incomunicável. Isso me mata. É muito triste. Suas palavras pintaram um quadro dos efeitos devastadores da afasia, não apenas em Willis, mas também nas pessoas próximas a ele. A incapacidade de Stallone de manter contato com seu velho amigo claramente pesou muito sobre ele. Essa atualização de partir o coração ressaltou o quanto o relacionamento deles havia evoluído. O que antes era uma briga por causa de contratos de filmes, agora parecia trivial em comparação com a realidade da condição de Willis. A tristeza de Stallone destacou o vínculo duradouro entre os dois astros, lembrando aos fãs que algumas conexões transcendem a fama e as desavenças do passado. Foi um momento comovente, mostrando a importância de valorizar os relacionamentos enquanto podemos, especialmente diante dos desafios imprevisíveis da vida.